entender como nossa responsabilidade é tirar o que está sendo lançado na nossa mente como conhecimento e trazer para o nosso coração. Então, a informação não pode ficar só aqui, porque senão ela vai ser só informação. Ela precisa descer para o coração para que realmente nós possamos viver a proposta lançada. Amém? Deus, nesse momento, nós pedimos para que o Senhor venha continuar nos abençoando, Senhor, com a Tua graça, Sua presença, Seu amor, Sua misericórdia, Sua verdade. Ó Deus, como Tu és bom, Senhor, como Tu és bom. Bendito seja o Teu nome, Te engrandecemos, Te louvamos por tudo que Tu és em nossas vidas. Nessa noite, só possa, Deus, continuar falando conosco, trazendo, Senhor, ó Pai, para nós mais abrangência, para que possamos acessar, ó Pai, o conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que o Senhor venha trazer mais fome e sede de Ti, Senhor, para nós. Possamos, ó Pai, sairmos aqui não saciados, mas mais famintos por conhecer o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, da síndrome da mordidão, que mente para nós que nós estamos melhores que os frios. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Queria chamar aqui o Alberto. Ele vai trazer essa palavra. Aleluia. Você pode orar pelo Alberto? Amém. Amém? Levanta a sua mão. Pai, obrigado pela vida do Alberto, pelo aquilo que o Senhor tem feito na vida do teu filho. Obrigado pela casa dele, esposa, filha. Senhor, que continua abençoando o teu filho, Pai. Senhor, que ele possa trazer, Senhor, também luz para nós, ó Pai, nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o teu filho com ousadia nesse momento, trazendo consciência para nós da sua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você está pegando spoiler aqui, né? Não tem heresia. Eu acho. Boa noite, gente. Vocês estão acordados? Comeram? Deu tudo certo? Amém? Pronto para dar errado agora? Bom, então vamos lá. A gente vai tocar em algumas coisas agora sobre o evangelho profético. Então nós já falamos aqui sobre uma perspectiva do evangelho da graça, uma perspectiva do evangelho do reino. E algumas coisas que vocês ouviram antes, vocês vão ouvir agora de novo. Afinal, nada novo debaixo do céu. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 19. E aí você vai segurar um pouco aí, para a gente relembrar, ou falar, pela primeira vez, não sei, enfim. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre dom de profecia e palavra profética. Dom de profecia, como o próprio nome que eu acabei de falar,
é um dom, um presente, algo que nós recebemos da parte de Deus para comunicar os pensamentos, o coração e o desejo de Deus para as outras pessoas na linguagem humana. Quando a gente fala aqui linguagem humana, não quer dizer que Deus fala numa linguagem diferente. É só porque nós estamos saindo da perspectiva de Deus estar falando lá, aquele negócio, para transmitir essa mensagem para outra pessoa. E palavra profética é a Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que os apóstolos e os profetas construíram no Antigo Testamento e deixaram para nós, e tudo isso foi juntado ao Novo Testamento, e aí formou aquele livro que a gente conhece, Bíblia, ou seja, a Bíblia é a palavra profética. Amém até aqui? Esses dois conceitos, eles precisam ficar bem evidentes na nossa mente, para que não haja confusão. A gente vai ouvir um monte de vezes assim, eu tenho uma palavra profética para você. Está tudo bem. Essa pessoa vai profetizar para você. Você só precisa saber disso. Mas você precisa entender a diferença entre essas duas coisas, para que fique claro o assunto que nós vamos tocar aqui agora. Amém? 2 Pedro 1, versículo 19. Assim, ainda temos mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Versículo 20. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. Então esse versículo resume bem aquilo que nós acabamos de falar. A Bíblia, a palavra de Deus, é como uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. E que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Daqui a gente já precisa extrair uma informação. Na Bíblia, ao longo de todo o livro, existem profecias. A profecia nunca foi produzida pela vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. Em Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os teus pés, para os meus pés, é a tua, ou seja, a palavra profética, a Bíblia é aquilo que ilumina os nossos caminhos. Só que nós estamos aqui para tratar sobre o assunto evangelho profético. Quantas vezes nas Escrituras você se deparou com o termo evangelho profético? Nenhuma, porque não tem. Mas pelo fato de não haver essa nomenclatura profético, não significa que o evangelho não seja profético. Nós temos aqui algumas passagens que denominam ou caracterizam de alguma forma o evangelho. Eu não vou ler a passagem, depois vocês podem ler. Mateus 24:14, Apocalipse 14:6, Efésios 1:13, Romanos 1:16 e 17, Atos 20:24, Romanos 10:15, 2 Coríntios 4:4, 1 Timóteo 1:11. O que essas passagens têm em comum? Tem várias outras. Mas o que essas passagens têm em comum? Elas caracterizam ou denominam o evangelho de alguma forma. Então, ao longo dessas passagens, nós vamos ver que o evangelho é eterno, que o evangelho é o evangelho da nossa salvação, que o evangelho é poder e justiça de Deus, que o evangelho é boas novas, que o evangelho é graça de Deus e que o evangelho é glória de Cristo.
e que o Evangelho também é a glória de Deus. Então, nós vemos várias definições acerca daquilo que é o Evangelho, e graças a Deus, nenhuma delas está falando que o Evangelho é profético. Mas nós precisamos começar a desmistificar algumas coisas em relação ao termo profético. Amém? Talvez o termo profético seja uma das coisas mais banalizadas na igreja hoje, porque tudo é profético e nada é profético. Porque é cada bizarrice que a galera faz e coloca o nome de profético, e a plateia assiste e recebe aquilo, não, de fato é profético. Então, nós precisamos desconstruir essa visão errada daquilo que é profético e desconstruir talvez uma visão mística que nós temos daquilo que é profético. Se a gente pegar a atuação profética do Antigo Testamento, de fato é uma loucura. E é um nível tão absurdo de profecia que aquilo que os apóstolos e os profetas falaram virou a Bíblia. Então, de fato, a atuação profética no Antigo Testamento é uma loucura. A atuação profética no Novo Testamento também é uma loucura. Mas nós vamos desmistificar e alinhar essas coisas. Não é uma loucura desvairada, é uma loucura segundo um livro, a Bíblia. Então, se a gente pegar a Bíblia e folheá-la e buscar nela alguns exemplos de pessoas proféticas, nós vamos nos deparar com pessoas do ministério profético que tiveram algo em comum, e é sobre isso que nós vamos falar. Se nós olharmos para a figura de Daniel, se nós olharmos para a figura de João Batista, eles têm algo em comum. Tudo o que esses homens falavam apontava para uma pessoa e para um lugar: Cristo e o seu reino. A essência do evangelho profético é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu disse que nós precisamos começar a desmistificar algumas coisas na nossa cabeça. Talvez porque a gente vê muito errado e não vê tanto o certo, porque se a gente visse muito errado, mas também tivesse muito certo, era mais fácil de medir essa balança. Mas talvez por ver muita coisa errada acontecendo, fica difícil distinguir e observar o certo. Mas, muito além de profetizar para outras pessoas, o evangelho profético consiste em nos revelar a pessoa de Cristo. Como foi falado aqui, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem uma tarefa: revelar a pessoa de Cristo. Então, toda atuação profética que não aponta para o Cordeiro não é profético. Pode chamar do que você quiser, menos de profético. Tudo aquilo que nós vemos e ouvimos que não aponta para a pessoa de Cristo, que é a centralidade das Escrituras, isso não é profético. Então agora fica fácil entender porque nós podemos chamar o evangelho de profético. Como bem foi falado aqui, não estou falando dos 4 livros da Bíblia que nós chamamos de evangelho. Evangelho é uma história que vem sendo construída há eras e eras e eras eternas. O evangelho é o verbo que se fez carne. Glória a Deus pela palavra escrita, pelo acesso que nós temos às Escrituras, mas o evangelho é muito além disso. O evangelho é a história de um pai
que está preparando uma noiva para o seu filho. O Evangelho é a história de um pai preparando uma casa para morar com o seu filho e com a esposa do seu filho. O Evangelho é uma mensagem poderosa, que transcende o espaço-tempo. Não tem como medir o Evangelho. Não tem como. Irmãos, lembra aí de você antes do Evangelho alcançar a sua vida, assim. Irmãos, o Evangelho, pela ação do Espírito, através da obra do Filho, nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Isso é o Evangelho. O Evangelho pega uma pessoa condenada ao inferno e eleva essa pessoa aos céus para estar com Cristo. Isso é o Evangelho. Muito mais do que uma mensagem de salvação. Glória a Deus pela salvação, nós devemos nos alegrar na salvação, mas é muito além disso. O Evangelho é o poder de Deus. Como o Nelton falou, como é que você vai medir um poder assim, né? Não se mede. Então, o Evangelho é aquela coisa inalcançável que nos alcançou. Irmãos, eu não sei vocês, mas o Evangelho é escandaloso e eu acho ele muito escandaloso. Porque o Evangelho consiste em quê? Pegar o Deus, sabe o Deus? Aquele que fez todas as coisas, tudo. Falar assim, não, eu vou entregar o meu filho, que também é Deus, para morrer por vocês. Para que vocês possam ter acesso a mim. Vocês entendem que, tipo assim, Deus e o pecado. Aí Deus falou assim, não dá certo. Eu e o pecado, não vai. Alguma coisa precisa acontecer. Aí ele envia o Filho. O Deus. E fala, não, por causa do Filho, vocês têm acesso a mim. Isso é o Evangelho. Essa é a anunciação profética do Evangelho de Cristo. Nós nunca vamos conseguir mensurar o tamanho, a dimensão, a profundidade daquilo que é o Evangelho. Então, quando nós olhamos para Daniel, quando nós olhamos para João Batista, quando nós olhamos para outros, nós vemos algo em comum. Esses homens estão pregando a Cristo. Só que nós vimos aqui, nós ouvimos aqui, desde Gênesis, o Evangelho vem sendo anunciado. Porque a anunciação do Evangelho é um convite, e esse convite é: venham e conheçam a Deus. Venham e conheçam a Jesus. O Evangelho profético vai muito além de colocar a mão no ombro da pessoa e liberar uma palavra para ela. Esse é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo no que diz respeito a dom de profecia.
Então nós precisamos entender a dimensão e o poder do Evangelho. Amém? Amém. Mas sabe por que nós também podemos chamar o Evangelho de Evangelho profético? Porque este Evangelho é baseado num livro. Qual livro? A Bíblia, a palavra profética. E como nós lemos, na própria palavra profética existem profecias. Profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 3,15, aquilo é uma profecia. Quando nós lemos Atos 2, verso 14 ali em diante, mais ou menos, até o 21, 22, profecia a respeito daquilo que disse Joel. Profecia, uma profecia que se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Quando nós lemos Apocalipse 21, a partir do versículo 1, nós temos ali uma profecia. Então nós podemos denominar o evangelho de profético, porque ele é baseado na palavra profética, e dentro da palavra profética existem profecias. Mas sabe o que essas 3 passagens que eu citei têm em comum? Elas estão aqui fazendo 2 coisas: anunciando uma pessoa e anunciando um lugar. Cristo e o seu reino. Essa é a essência da mensagem profética. A pessoa de Cristo. É por isso que nós lemos nas Escrituras que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós precisamos entender que o espírito da profecia vai muito além de profetizarmos para os outros. O espírito da profecia tem a ver com abrir de olhos. O espírito da profecia é o que nos pega pela mão e nos conduz à revelação de Cristo. O espírito da profecia não é fazer você liberar palavras. Isso pode acontecer? Pode, mas como eu disse, é o mínimo do mínimo. Nós precisamos desmistificar algumas coisas e subir o nível do nosso entendimento para outras. O evangelho é profético porque nele contém profecias. Amém, está certo, mas é em partes. O evangelho é profético porque o evangelho aponta para Cristo. É por isso que você não precisa ser profeta para ser profético. Dá para ser profético sem ser profeta. Basta você ser bíblico. Talvez seja muito difícil. E de fato é. Mas é simples. Irmãos, o evangelho é uma mensagem simples. E eu não quero dizer com isso que ela não é complexa. Eu não vou falar aqui de novo da obra da cruz. Nós não vamos nunca entender a salvação. Mas o evangelho é uma mensagem simples, acessível. Está lá. É o estático dinâmico, que fica parado, mas se move. Porque tem umas rodas aí no trono. Ele está lá, mas ele se move. Não é você que vai de encontro ao evangelho, não. É o evangelho que vai de encontro a você. Aleluia. O que nós precisamos começar a entender, e que isso não fique só no campo da informação, é que nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo. O evangelho profético é uma construção, como eu já disse, que transcende o espaço-tempo
Irmãos, desde antes da fundação do mundo, o Pai já havia decidido encarnar o Filho. Nós estamos falando de algo que começou na eternidade. Como que você sabe que a eternidade começou? Mas é isso que está dizendo lá. Como que você sabe que a eternidade começou? Eu não sei, mas está lá que foi desde antes da fundação do mundo. Sabe o mundo? Todo. Tal qual como conhecemos. Então, antes disso tudo, ser isso tudo, Deus já havia decidido encarnar o Filho. Então, o evangelho profético é uma construção que transcende tudo. E tem uma tarefa: apontar um homem, um judeu, de 33 anos, Jesus, o Cristo. Agora vai ficar mais difícil para a gente falar, não, eu sou evangélico. É. A sua vida, o seu modo de caminhar, apresenta a pessoa de Cristo? Talvez, como definimos aqui, você seja um malvertido. A mensagem do Evangelho, ela é poderosa para transformar até a nossa vidinha. Sabe assim, a mensagem do Evangelho pega a nossa microvida e encaixa no macroplano de Deus. Você está sendo convidado, ou você já foi convidado aí há alguns anos atrás, a participar daquilo que Deus está fazendo na terra. Sabe o Deus? Aquele que fez todas as coisas, simplesmente está nos convidando. Aquela coisa de andar com Ele no jardim é uma anunciação profética. É um convite. Aquilo não é só para aquele tempo e para aquele lugar. Aquilo é para agora. Nós estamos sendo convidados, através das Escrituras, a caminhar com Ele. Esse é o convite do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho profético. Então, toda a narrativa bíblica, da primeira à última página, consiste na revelação da pessoa de Cristo. Irmãos, a revelação da pessoa de Cristo não vai servir para nos impulsionar, ou para impulsionar o nosso ministério, ou para crescer a sua igreja. Não. A revelação da pessoa de Cristo vai vir para te matar. A primeira coisa que você precisa fazer é morrer. Aleluia. Para que você possa ser ressuscitado com Ele. A Bíblia que fala isso. Já sois ressuscitados, já estão ressuscitados. Mas só ressuscita quem morreu. Então, a anunciação do Evangelho profético é um convite à morte. Os irmãos, os apóstolos, as pessoas, os amados, que escreveram a Bíblia, eles não eram malucos. Mais ou menos. Se a gente entender que o convite do Evangelho é um convite à morte, fica fácil entender por que lá está escrito: morrer é lucro. Porque aquela realidade começa na hora da morte. Das duas, tá? Do seu velho eu e a da morte física. Então vamos você sair daqui desejando morrer, não.
Mas sim, fica à vontade também. A vida é sua, você faz dela o que Deus quiser. Mas nós precisamos entender que o convite do Evangelho é um convite à morte. Você morre a sua vida para viver a vida de Cristo. Aleluia. Amém. Irmão, só facilidade. Só coisa boa daqui para frente. Você não vai ter mais problema nenhum. Irmão, Jesus era o próprio problema em pessoa. De tanto problema que ele tinha e de tanto problema que ele causava. Mas isso é maravilhoso. Já pensou? Você que é líder de casa agora, pastor de casa nesse momento. Se todos aqueles que andam com você fossem mais parecidos com Jesus? Oh, Deus. Talvez a gente saía, né? Não, pode assumir aqui. Me ajuda. Irmãos. Por isso que nós precisamos da ajuda do amigo Espírito. O Espírito Santo, o caçador de Deus. Aí sabe o Deus? O Deus que criou todas as coisas, tudo, sim. Além de enviar o Filho, quando o Filho é assunto aos céus, ele faz o quê? Envia o Espírito. Sabe para quê? Revelar a pessoa de Cristo. A obra da cruz, ela abre um vivo e novo caminho. Mas ela tinha que abrir a nossa cabeça no meio. E enfiar a mensagem do Evangelho lá. Mas Deus é muito bondoso. Deus é muito amoroso. A gente não pode esquecer que a história da Bíblia é um pai preparando uma noiva para o seu filho. Esse é o grande X da questão. De fato, Deus nos amou e nos ama. Mas é muito maior do que isso. Tudo na nossa caminhada cristã, ela é desenvolvida em níveis, e eu não estou falando de maturidade, tá bom? Não é isso. Eu estou falando de aspectos de revelação. De coisas que nós passamos a perceber em Deus, a ouvir de Deus, a entender em Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não vem para te impulsionar. Ai, Alberto, é a teologia do sofrimento? Não sei. Você pode dar o nome que você quiser, mas Deus sofreu. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho. E o Espírito deve sofrer também, porque a gente é muito ruim. Que trabalho duro do Espírito. Tem que nos revelar a pessoa de Cristo. Mas é aí que nós vamos desfrutar da mensagem do Evangelho. O Evangelho profético é uma aventura com o Espírito Santo. Uma jornada, uma caminhada do Deus Espírito ansiando em nos revelar o Deus Filho, para que nós possamos ter acesso ao Deus Pai. Isso é o Evangelho. Irmãos, então, o que nós podemos entender é que a mensagem do Evangelho, que nós chamamos de Evangelho profético, consiste
em abrir os nossos olhos. Não é só salvação do inferno, embora isso seja muito importante. E glória a Deus por isso, mas não é só isso. A anunciação dessa mensagem consiste em nos dar um lar, uma casa. Consiste em pegar órfãos e transformar em filhos. A igreja de Jesus nada mais é do que uma família. Tanto que é simples. Deus quer ter uma família, sem precisar. Sendo suficiente nele mesmo. Sabe o Deus? Aquele que fez todas as coisas, tudo assim. Ele não precisa, mas ele quer. E o fato dele querer não o faz necessitado. Entende? Só faz ele ser Deus. Suficiente em si mesmo. Pleno em si mesmo. Decidiu ter uma família. Sabe o que eu queria que acontecesse de fato? Que hoje, desde o primeiro dia, desde a primeira hora, na verdade, nós pudéssemos ter sido atropelados pela pessoa de Jesus. Sabe? Glória a Deus pelas palavras, mas muito além das palavras, um encontro com a pessoa de Cristo. Irmãos, eu amo o livro de Cantares, mas eu estou cansado daquela sensação de ele chegou até a porta e eu não quis levantar porque eu já estava deitado, já tinha passado mirra no corpo e ele foi embora. Aí eu preciso sair correndo atrás, porque ele estava ali, mas eu não quis. Aí agora eu preciso sair correndo de novo atrás, para procurar. Aí os guardas vão lá e me acham, me batem, mais do que merecido. Mas eu estou cansado dessa sensação de estar tão perto e também estar tão longe. Vocês não estão, não? Sabe aquele, ai, que culto maravilhoso, aleluia, Deus veio nada. Veio e a nossa vida continuou do mesmo jeito? Veio coisa nenhuma. Mas essa sensação, ele estava aqui. Mas a gente não quis. A gente tinha tantas outras coisas para fazer. Imagina algo impossível na sua cabeça aí agora. Imagina se Deus não fosse misericordioso. Só imagina aí. Você acordando e as misericórdias dele não se renovando a cada manhã. Era tipo ir para o inferno todo dia. Acordei e fui para o inferno. No outro dia acordei e fui para o inferno. Acordei no outro dia e fui para o inferno de novo. Irmãos, nós precisamos entender que a salvação anunciada na Bíblia é juízo de Deus contra o pecado. Deus é tão amoroso, que só nos salvar não basta.
Deus quer andar com a gente por aí. Isso é um absurdo. É um absurdo a sensação de tê-lo tão perto e, ao mesmo tempo, nos encontrarmos tão distantes da pessoa de Cristo. É por isso que, quando a gente vê, está lá, mais vale um dia na sua presença do que 1000 dias, 1000 anos, 1000 qualquer coisa que você quiser, longe desse lugar. É por isso que o último dia, o dia do casamento, é o dia eterno. É o dia que dura para sempre. Irmãos, nós não vamos mais nos separar de Deus. Essa mensagem do casamento de Deus precisa estragar as nossas vidas. Nós precisamos viver de fato para esse dia. Essa é a anunciação do evangelho profético. Muito mais do que raios, trovões. E raios e trovões é bem legal. Mas muito além disso. É um encontro com a pessoa do Filho. Oi, papai. Irmãos, eu não sou tão crente assim ainda não, sabe? Mas é angustiante não tê-lo. Sabe esse negócio de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco? Esse não é o plano de Deus. Entendo o que eu estou querendo dizer. Deus fez um povo para si, para andar com Ele, para estar com Ele, para morar com Ele, para casar com o seu filho. Sabe o Deus? Esse. Irmãos, mas o evangelho profético é aquilo que reacende a esperança nos nossos corações. Porque sabe esse Deus distante, que nós o deixamos distante, não é porque Ele está distante, nós o deixamos distante. Sabe esse Deus? Ele é completamente acessível. Eu queria dizer uma coisa para você. Se você quiser agora encontrá-lo, você consegue. Mas talvez esse agora custe toda a nossa vida. De repente, ele pode vir, mas até quando de repente acontecer, pode demorar toda a nossa vida. Meus irmãos, mas vai valer a pena. Nós estamos falando de nos encontrar com Deus. Quem dera se hoje Ele nos encontrasse aqui. Quem dera se hoje Ele olhasse e falasse assim, sabe aquele povinho? Eu vou me encontrar com eles. Sabe, se existisse de fato esse desejo no nosso coração, talvez nesse momento nós estaríamos falando com Ele. O dia de hoje foi só para a gente tocar em algumas coisas, sabe? Só passar assim de... Mas Jesus não. A pessoa de Jesus não. Irmãos, a gente vai sair daqui, a gente vai fazer N coisas. E está tudo bem. Está mesmo, de verdade. Mas um desejo precisa começar a queimar no nosso coração.
Mano, eu estou com muita expectativa no amanhã, na mensagem do culto de amanhã. E glória a Deus por isso. Eu espero que vocês também estejam assim. Mas, já pensou se ele viesse? E essa mensagem que nós estamos esperando e ansiando, nós nos encontrássemos com ela? Já pensou se a gente chega aqui amanhã e de repente Jesus começa a passar entre as cadeiras? Oh, Deus. Oh, Deus. Já imaginou se esse fosse de fato o anseio do nosso coração? Sabe? Irmão, se tem algo que você tem que orar agora nesse momento, é para que a presença de Deus paire sobre nós. Agora, estragando a pregação e o culto amanhã é 9 horas, mas ele veio, então é isso. Ah, mas a gente ia fazer uma coisa tão legal depois daqui, mas ele veio. E ele é o mais importante. Ele é o único que importa de verdade. Ele pelo menos precisava ser aquele por quem o nosso coração anseia. Irmãos, eu creio que nesse tempo Deus vai fazer de fato algo novo. E esse algo novo não consiste numa coisa nova. Esse algo novo consiste em Deus fazer queimar nos corações dos cristãos novamente a mensagem do Evangelho. Irmãos, o Evangelho profético nada mais é do que a história de um homem que nasceu de uma mulher, numa manjedoura, peregrinou na terra por 33 anos, e ele, esse Cristo, foi crucificado. Mas após 3 dias, ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. Mas em breve, ele voltará para reinar. Irmãos, em breve nós ouviremos o que o Atos leu em Mateus 24:14. Em breve o evangelho do reino será pregado. E então virá o fim. O fim não é o fim, o fim é o começo. Do dia que não tem fim. Isso é a mensagem do Evangelho. Essa é a anunciação do Evangelho. A pessoa de Cristo. Ah, Deus. Irmãos, assim, eu não sei o que está passando na sua cabeça agora. E está tudo bem também, nem quero saber não. Mas sabe o que eu fico pensando assim? É que Deus podia vir. Sabe a oração que a gente tinha que fazer agora? Só vem, Senhor. Oh, Deus. Senhor, não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, Senhor.
nada do que fizermos, Senhor. Mas olha além de nós, amigo Espírito. Jesus nos encontra aqui, Senhor. Será que você pode se colocar de pé? E sabe o que a gente podia fazer agora? Juntos. Pegar as nossas misérias, os nossos muitos pecados, e pedir para que Jesus nos encontre. Eu não vou fazer uma oração para que você repita, mas a gente podia orar, só pedindo para que Ele venha. Jesus, Filho, passei em nosso meio, Senhor. Jesus, usa essa noite e nos encontra aqui, Senhor. Senhor. Nada está bem aqui, Pai. Senhor, nós estamos cansados de Te ter tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Vem habitar em nosso meio, Senhor. Senhor, nós amamos as Suas visitações, mas nós nos cansamos disso. Nós queremos o Senhor. Ah, se o Senhor descesse aqui. Ah, se o Senhor descesse aqui. Permita ser encontrado, Senhor. Nos deixe Te encontrar, Senhor. Oh, Deus. Jesus, 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 abre os nossos olhos.